Acorda agora, então. Meu, se tu comprou um marca-texto, pinta 5. Vai, assim, ó. Na CESP, então, é mato essa. Cai direto, isso muda a vida da gente. Isso é muito legal. Você já estiver lá com a Tereza, né? Sim. Olha que legal. A Tereza, ela é uma professora que ela manja tudo e mais um pouco, né? A Tereza é fora da curva. E a Tereza... E aí eu sou o peixe piloto, assim, né? A Tereza vai na frente e eu tô ali do lado, assim, né? E aí a Tereza conseguiu um contrato pra gente de um escritório de advocacia que os caras pedem pra gente analisar o bagulho no português pra ser o oposto, pra pegar a contra-resposta. Assim, tipo, ó, aqui vocês vão... Ah, mas eu disse tal coisa no bagulho. Não, aqui tu não disse. Mas pelo português. É genial. E uma das coisas que se analisa é essa regra. Uma delas. Essa regra, uma vírgula, muda todo o sentido da frase. Então, olha só. Orações subordinadas adjetivas. Tem alguma coisa anotada aí? Não. Tá escrito oração subordinada adjetiva. Só isso. Errei. Vamos lá. Quando é adjetiva, o que tem que estar anotado aqui, então? O que a gente vai anotar ali? Não gritem, não gritem. Uma bocejou mais alto que tu. Vai. Pronome relativo. Isso. Pronome round. Round é relativo em inglês. Isso aí. Pronome relativo. É, mas não é poliglota. Não adianta dar aula para quem não é poliglota. Pronome relativo. Oração adjetiva, pronome relativo. Vamos retomar essa ideia, turma. Lembra que a gente viu que essas subordinadas, elas eram 3. Elas eram as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. E eu falei para vocês assim, ó. Provavelmente essas duas sejam a grande questão da prova, uma comparada com a outra. E essa daqui corre solta. Essas são as 9 que a gente viu agora. Aquelas com a letra C e nada a ver, lembra? Concessiva, comparativa, condicional, dananã. Aqui é que tava aquela treta lá do primeiro momento da aula. Substantivas, conjunções integrantes. Adjetivas, ali o cara, pronome relativo. Lembra daquele quadrinho do quê? Tem a ver com isso. Essas orações, elas têm a ver com aquela aula 4, que eu falei de pronomes relativos. Essa parte das orações tem a ver com a regra do Itaú. Quando eu falei de regra... Lembra da regra do Itaú? A regra do Itaú eram orações adjetivas. Por quê? Porque tinham pronomes relativos. Sempre que tiver um pronome relativo, temos uma oração adjetiva. Agora que vem a treta, e aí é a tua dúvida, colega. Que é a história da vírgula ou não vírgula. Que é assim... Essas orações adjetivas, elas podem ser restritivas ou explicativas. As restritivas não utilizam a vírgula, a pontuação. E as explicativas, elas parecem um aposto. Mas olha só, as restritivas restringem o significado, a semântica, do que está sendo. E elas não são separadas da oração principal. Elas não têm pontuação. Diferente das explicativas, que acrescentam uma qualidade acessória e são separadas por vírgulas ou travessões, que a gente vai ver agora. Então, vamos entender isso. Olha só, vou fazer os paralelos aqui para a gente cruzar. Eu vou começar pela música do Vanguard aqui, ó. Olha a frase. Ele diz assim, ó. Nessa cidade, vírgula. Por que tem uma vírgula ali mesmo? Ideia de lugar, adjunta adverbial deslocado, né? Aí ele diz assim, ó. Tem uma rua a qual eu não ouso mais passar. Sabe o que eu perguntaria? Eu perguntaria numa interpretação de texto assim, ó. Podemos afirmar
que essa cidade tem mais de uma rua? Sim. Não vai pela lógica da vida, né? Tem cidade aqui no Rio Grande do Sul que só tem uma rua. Essa cidade não é uma cidade do interior. Ela é uma cidade que tem mais de uma rua. Certo ou errado? Certo, porque ela restringe. Olha só, a Lu e a Maria são duas ruas. E eu digo, nessa cidade tem uma rua que eu não posso mais passar. Então tem essa. Das ruas da cidade, eu restringi a que eu não posso mais. Então existe outra. Entendem a diferença? Se eu botar uma vírgula, só tem uma avenida. Só tem uma rua. Mas se eu não botar, tem duas. Porque ela restringe. Das duas, tem uma que tu não pode mais passar. Mas a outra tu pode, aquela outra também, aquela outra também. Isso é restringir, é limitar qual delas que tu não pode. Do universo de possibilidades, uma não vai. De novo. Nessa cidade tem uma casa a qual eu não ouso mais entrar. Posso afirmar que existe mais de uma casa? Claro, porque eu digo, ó, cada um de vocês é uma casa numa cidade. Então eu digo, tem uma casa que eu não posso mais entrar. Bom, mas eu posso entrar naquela, posso entrar naquela, posso entrar naquela, entenderam? Do universo de casas, uma eu não posso, mas nas outras eu posso. Eu restringi frente ao universo. Felizes os cães, os quais, pelo faro, olha a ironia do destino, pelo faro descobre os amigos. Olha só, olha, na outra vida eu fui um cão. Olha, felizes os cães que pelo faro descobrem os amigos. Existe algum cão que não descobre os amigos pelo faro? Na frase. Não. Ele está dizendo, é uma característica dos cães, todos do planeta, identificar os amigos pelo faro. Eu não restringo o cão. Todos fazem isso. Então tu não é restringir, é explicar sobre o cão. Vamos de novo. Sede se mata com água, a qual não tem calorias. Pessoal, existe água que tenha caloria? Na frase, não. Eu não sei na vida, mas na frase não. Porque na frase ele diz, toda água não tem caloria. Então, eu explico sobre a água. Entenderam? A restritiva? A do cachorro? Ah, tá. A da casa e a da rua? Não, ela é igual. É a mesma estrutura, pronome relativo. E elas são iguais até metade. São orações subordinadas adjetivas. Aí abre a diferença. Restringe ou explica? Restringe, porque não tem pontuação. E na da água e do cachorro, explica. Porque o sentido é diferente. Aqui tu limita a rua, lá tu explica o cão. Essa é a diferença. Vamos fazer de novo. Ó. Eu vou fazer essa... Porra, explicativa? Seria assim, ó. Mas mudou o sentido. Nessa cidade tem uma rua. Tem uma rua que eu não posso mais passar. Quantas ruas tem nessa cidade? Uma. E tu não pode mais passar. Nessa cidade tem uma casa, vírgula, que eu não ouso mais entrar. Quantas casas tem? Uma. Vamos fazer de novo. Olha essa. De um livro chamado A Menina que Roubava Livros. Ela diz assim, talvez esse seja um castigo justo para aqueles os quais não possuem coração. Podemos afirmar que o autor do texto acha que todas as pessoas não têm coração. E por isso merecem um castigo justo. Falso. Porque é um castigo justo
Só para os que não têm coração, porque os que têm coração não é justo. É como se eu dividisse a turma. Essa aqui é a galera que tem coração, essa aqui é a galera que não tem coração. Então eu digo, é um castigo justo para os que não têm coração. Ó, restringir é esse grupo aqui, não esse. Entenderam a relação? Por isso que é restritiva. Olha, a genética, a qual já vinha sendo usada contra o câncer em diagnóstico e em avaliações de risco, conseguiu pela primeira vez. Existe uma genética que já vinha sendo usada e outra que não? Não, a genética é a mesma para todo mundo. Então, eu não restringo a genética, eu explico sobre a genética. Entenderam a diferença? Eu vou mostrar umas frases no quadro depois, que eu acho que vai facilitar. Agora deixa eu te mostrar a da Clarice. Olha só. Olha que legal essa frase. Olha a diferença de tu saber isso e não saber. Passei a vida tentando corrigir os erros, os quais cometi na minha ânsia de acertar, não é? É isso que ela fala, né? Na ânsia de acertar. Eu posso afirmar que a autora desta frase cometeu outros erros que ela não tinha intenção de acertar? Sim ou não? Sim, porque ela passou a vida tentando corrigir os erros que ela cometeu na ânsia de acertar. Porque esses outros, ela não estava nem aí. Ela não tinha ânsia de acertar. Eu restringo, eu não explico. Se eu fizer isso aqui, ó, todos os erros da vida dela foi na ânsia de tentar acertar. Não, teve aquela vez que ela brigou com a vizinha que ela não queria acertar. Ah, teve um que não? Tira a vírgula. Aí tu restringe o universo de erros que ela cometeu. Sem a vírgula, restringe. Isso aí. Olha essa. As pessoas que são legais merecem ajuda. As pessoas que são Não, as pessoas não, botam os gatos. Os gatos que são mamíferos são bonitos. E se eu botar assim, ó, os gatos que moram na rua merecem ajuda. Ó, vamos pensar nessas duas frases. São pronomes relativos? Se fosse a aula 1, eu diria assim, ó, as três ocorrências da palavra aqui da linha 7, 17 e 27 são classificadas da mesma forma. E vocês vão me dizer, sim, são pronomes relativos, as pessoas as quais, os gatos os quais e os quais. Beleza. Pronomes relativos. Agora olha só, turma. Vou fazer nessa daqui uma bem difícil. Tenho duas orações ali, sim? Acharam os dois verbos? Sim. Tá, olha a minha pergunta. Bem difícil. Questão top. Só a CESP faz essa pergunta. A pergunta é: os sujeitos das duas orações é o mesmo? O merecem as pessoas e o são aqui. Então a resposta é não. Não é o mesmo. Porque olha que treta. Lembra que o que retoma uma palavra? Quando ele é pronome, ele retoma? E aí lembra que ele retoma uma função sintática? Você foi lá na aula 4.
O que retoma uma função sintática. Então, quem é que merece... Pá, vocês lembram dessa aula? Agora vai fazer muito mais sentido. Vê se faz sentido o que eu vou te mostrar aqui, ó. Oração principal. E aí eu dizia assim, quem é que merece ajuda? As pessoas. E aí eu dizia assim, quem é que são legais? O que? Porque o que retoma as pessoas. Então agora vê se faz sentido. Oração principal. Oração subordinada. Adjetivo. Deus do céu. Vai dar certo. É tudo igual, só estou mudando o foco. O rolo está no sujeito, vocês estão ligados? Volto a insistir, o chato da matéria. Aula 2 é a aula mais importante do curso. É lá que está o segredo. Só uma dúvida, o que sempre vai assumir? Não. Ele assume qualquer função sintática, não sempre o sujeito. Tá, e quando que é o sujeito comum? E quando ele busca, quando quem é que são legais? As pessoas. Que busca as pessoas? Que é o sujeito. É o que a palavra que ele busca seria para o verbo da frente dele. O que as pessoas seria para o são? O sujeito. Então ele é o sujeito. O que as pessoas seriam para o verbo da frente? O objeto direto? Então o que seria o objeto direto? É dentro dessa lógica. Aula 4. E aí ele está restringindo só as que são legais, merecem ajuda. Tá, agora vamos para a pontuação, né? Porque agora é aula de pontuação. Quem é que merece ajuda? Todo mundo? Não. Só os legais. Então, sem pontuação. Agora olha a frase de baixo. Os gatos que são mamíferos são bonitos. Aqui tem que saber biologia. Existe gato réptil, pessoal? Já cabe recurso. Daqui a pouco, eu já vi. Não viu. Então, ó, tem uma oração, isso é uma oração adjetiva. Só que todos os gatos são mamíferos. Então eu não vou restringir, porque não existem os mamíferos e os répteis. Todos são, então, vírgula neles. Porque todos são mamíferos. Eu não vou restringir os mamíferos e os não mamíferos. Agora, ó de baixo. Os gatos que moram na rua. Existe gato que não mora na rua? Sim, então restringe. Só os que moram na rua merecem a nossa ajuda. Entenderam isso? Só que olha como o contexto é fundamental. Vou pegar, a gente vai falar só da nossa turma. Então eu vou dizer assim, ó. As mulheres da turma que estão prestando atenção merecem o nosso aplauso. Com vírgula ou sem vírgula? As mulheres da turma que estão prestando atenção merecem o nosso aplauso. Sem? Tem uma não prestando atenção, então. Tem? Sempre, diz alguém. Sempre tem uma viajando aí também. Sempre tá rolando uma listinha do Avon aqui, ó. Já tá todo mundo fazendo pedido já, né? Nem te esquenta. Ó, qual é o rolo que eu tô te mostrando? Tô te mostrando o rolo assim, ó. Todas estão prestando atenção. Então, não é o universo de mulheres do planeta, é o universo de mulheres aqui da aula. Então, tem vírgula. As mulheres da turma, vírgula, que estão prestando atenção, vírgula, merecem nosso aplauso. Não é o universo de mulheres, é mulheres da turma. É esse contexto. Entenderam? Aí tu vai dizer assim, não, Zambelli, olha a Lu no celular. Ah, tem uma que não? Tira a vírgula. As mulheres da turma, ó eu restringindo a Lu. Não fica triste. Olha, entenderam? As mulheres da turma que estão prestando atenção merecem nosso aplauso. Ela não. Não, ela largou o celular. Põe a vírgula. Todas, sem vírgula, com vírgula. Restringe, generaliza. Com vírgula restringe. Contrário. É o contrário. Com vírgula, generaliza. Essa é a confusão que a gente faz, né? Porque parece que precisaria de uma cerquinha, né? A vírgula seria cerquinha. Mas não tem cerquinha. Não. Pensa assim, ó. Eu vou falar uma coisa perigosa. É parecida com aposto. É só uma informação a mais. Então, mas o que difere um aposto de uma oração, então? Verbo e pronome relativo. Porque o que faz ela ser adjetiva é ter pronome relativo. Então, viajando agora. Já não entenderam mais nada.
Foi? É melhor pensar que não tem C. Ô, velho. Se em vez ali nas pessoas que são legais, tivesse um adjetivo em vez da oração adjetivo. O adjetivo faz parte do sujeito aí? Isso. Isso aí. As pessoas legais merecem nossa ajuda. Aí tu não tem uma oração subordinada porque tu tirou o verbo. Aí tu só tem uma adjunta de nominal. Teve uma questão de uma prova da Prefeitura de Porto Alegre, de muito tempo atrás. Olha a pergunta. Era essa frase, tá? Digamos. A pergunta era assim, ó. A oração sublinhada, olha que pergunta, equivale, não é igual, equivale, a qual função sintática? Letra A, sujeito. Letra B, objeto direto. Letra C, objeto indireto. Letra D, adjunta de nominal. Ela equivale a uma adjunta de nominal. Porque, ó, as pessoas queridas merecem nossa ajuda. Quem merece nossa ajuda? As pessoas queridas, que é o núcleo. Pessoas. O que sobrou? Adjunta de nominais. Ela equivale a uma adjunta de nominal. Pergunta bem difícil, né? Eu vou falar um negócio para garantir, tá? Tem lógica. Porque olha só. Lembra das orações substantivas? Presta atenção, só mais essa, tá? Essa é a última paulada que eu vou dar em vocês. Lembra das orações subordinadas substantivas? As que começam pela conjunção integrante? Puta, eu apaguei. Começa pela conjunção integrante, pelo isso. Elas introduzem funções sintáticas. Te concentra. Sujeito, OD, OI, predicativo, complemento nominal e aposto. Aí tu não tem uma outra oração que é adverbial, equivale a adjunta adverbial. E aí cadê o adjunta de nominal nessa história? São as adjetivas. Entenderam porra nenhuma, né? Mas tem lógica. Para quem fizer um resumo depois, vai ver que todas as funções sintáticas contempladas na aula 2 aparecem em formato de oração. Existe uma oração equivalente para todas as funções sintáticas. Só que não são todas as orações da mesma forma. Tem as orações substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Eu fiz um macete para não errar mais assim. A Maria vai ensinar um macete para não errar mais. Como é que é, Maria? A palavra restritiva tem um S no meio, aí sem vírgula. A explicativa tem um C no meio, então com vírgula. Entenderam? Eu vou dizer que é minha essa regra, tá? Baita ideia, boa, não tinha pensado nisso, ó. A restritiva tem o S no meio, é isso? Então é sem vírgula. E a explicativa tem um C, que é com. Isso? Bom, bem legal. Boa. Deu certo, tá aí uma guria funcionária pública aí, ganhando vale rancho de quanto? 2.000. Tu tá de brincadeira comigo. Só o rancho, Mariana, tá louco. É por isso que o estado tá quebrado. Cada funcionário ganha 2.000 pra fazer com rancho. Puta que pariu. Ô, Luana, tu que trabalha na casa concurseiro, quanto é que é o teu Sodexo? Hã? 600 pila? Pobre. Maria ganha 3 vezes mais que ela. Eu não tenho. Ou seja, mendigo. Foda, cara, não te ilude. Não, olha. Mas nem precisa nem sentir. É que eu ganhei em euro, né? E outra, vou no super, não consigo sentir cheiro de promoção, né? Não adianta. Olha. Tá tudo estragado. Eu compro só os mais baratos. Ah, que legal essa carne, bem barata. Os caras leva. Por isso que eu tô sem mal. Olha. Que bom ser a piada, uma deficiência do cara ser uma piada, né? Eu acho bem legal. Parabéns, pessoal. Quero ver vocês dormirem hoje com a culpa. Olha. Vamos falar de 2 pontos, então. Quando é que a gente usa 2 pontos nessa vida? Não, isso aqui tu vai lembrar. Você lembra quando vocês estavam no colégio, como é que eram as historinhas infantis? Que a senhora ditava. Lembra que a senhora ditava? Fulaninho disse. Nova linha travessão. Então vamos de novo. Fulaninho disse. 2 pontos, nova linha, travessão. Pontuação, pessoal. 2 pontos introduz fala de personagem. O candidato gritou, 2 pontos, travessão. Comecem logo a prova.
Aí cai na prova assim, ó. Poderíamos colocar aspas em comecem logo a prova, sem prejuízo para o sentido e para a correção? Sim, porque as aspas marcam a fala de alguém ou uma ironia, ou um estrangeirismo. Então, quando eu uso, por exemplo, quando eu sou irônico, quando eu digo assim, amanhã vai ter aula de matemática, pessoal. E vocês vão dizer, a gente adora matemática. Né? A gente faz assim com o dedinho, ó. O que é isso? Aspas. Ironia, é mentira, ninguém gosta. Então, é a marca de personagem. 2 pontos, travessão, aspas e assim por diante. Mas, oi. Com as aspas ali, mantém os 2 pontos? Mantém os 2 pontos. A B é a mais importante regra que você tem que saber de 2 pontos. É essa daqui a mais importante. 2 pontos introduz aposto. Lembra do início da frase que a gente botou assim, ó. No sábado precisamos revisar. 2 pontos. Crase, lembra disso? Que aí eu falei assim, ó, não dá para usar 2 pontos, porque a gente está separando o sujeito, o complemento do verbo. Lembra dessa frase? E eu falei assim, ó, o que a gente tem que botar antes dos 2 pontos? Um objeto direto. E aí depois entra o aposto. Precisamos estudar estas matérias. 2 pontos. Crase, regência, aposto. Orações apositivas, que a gente viu com a história do que. Principalmente enumerações e resumos de ideia. Cai muito isso. Eles vão te perguntar, os 2 pontos da linha 7 introduzem uma enumeração. Os 2 pontos da linha 7 introduzem um resumo. É isso aí. Este é o problema. Aqui está faltando... Aqui é um T. Porque a gente vai citar, né? Aonde? Aqui e lá? É minúsculo que usa. É que aqui vai ser a frase do cara. Aí a gente vai pontuar ela diferente. Então, este é o problema dos cards eletrônicos. Eu não sei qual é o problema. Aí eu vou te explicar qual é esse problema. Não tem ninguém para tananã. Introduz uma explicação. Por favor, anote o seu número de protocolo. Vai introduzir o protocolo. Um aposto, uma sequência de números, enfim. Essa é a regra mais importante, eu acho, dos 2 pontos, tá? Principalmente a ideia da citação. Da explicação, tá? É bem comum. E eles fazem um jogo de explicação com citação. Citação é citar a frase de alguém. Explicação não é a frase de ninguém. Então, olha a frase de baixo. Quando a gente diz assim, como já dizia Jung, ó, 2 pontos. E a prova me pergunta, poderíamos colocar umas aspas aqui, ó, sem prejuízo para o sentido e para a correção? Até melhor, porque aí tu deixa claro que essa frase é dele, né? Então, assim, quando tu não põe as aspas, tu tá autorizado a fazer algumas mudanças. Quando tu põe as aspas, é a frase do cara, tu não pode mudar. Então, botei entre aspas, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Ou seja, isso é a frase dele, botei entre aspas. E os 2 pontos introduzem essa citação. É parecido com a letra A, né? Oi. Se ao invés de ponto ali, depois da última palavra, eu seguisse algo meu, ela seria obrigatória, né? Não entendi. Ah, tu colocar alguma coisa tua aqui? Sim. Isso aí. Oi. Olha só, professor, uma pergunta bem louca. Naquela frase ali em cima, na letra A, Uhum. as aspas eu coloco... Quando eu coloco as aspas ali, comecem logo a prova. Aí, ó. Uhum. Eu coloco... Aqui e aqui. Ela fica fora. Fora do... Uhum. Travessão, aspas. Travessão, aspas, comecem logo a prova. Ponto de exclamação, fecha aspas. Isso aí. Tudo bem isso? Tá. É ponto e vírgula e a gente termina? Ponto e vírgula a gente termina. Legal. Eu vou deixar o ponto e vírgula para a próxima aula, tá? Não consigo terminar ele hoje. Não adianta eu forçar a amizade aí. Vamos só retomar o que a gente viu? Pode ser? 2 minutos eu retomo tudo, tá? Só pra gente ver como tem muita lógica tudo que a gente viu.
Só falta organizar e fazer um resumo em casa. Tudo começou às 7h15 dessa noite, quando eu falei para vocês de ordem direta. Eu falei, essa aula é revisão de análise sintática de orações. Existe oração simples, sujeito, verbo, complemento, adjunto. E existe a oração subordinada adverbial. Parou. Tu tem que estudar a aula anterior. São 9 tipos de conjunções. E eu falei, é foda, mas tu ganha pontuação de brinde. Te mostrei que não se separa sujeito de predicado, objeto de verbo, adjunta de nominal de nome. E olha, não se separa a oração subordinada. Vou mostrar um negócio agora. Rapidinho. Olha aqui. Não fica, ai que saco. Olha aqui. Esse que? Conjunção integrante ou pronome relativo? Conjunção integrante. Porque dizem o quê? Uma oração inteira que vale como objeto direto. Nunca se separa o complemento do verbo. Por isso que a gente riscou isso. Tem a ver com a ordem direta, simples. Tem a ver com as orações subordinadas. Então já vou te adiantar, ó. A substantiva, que é a que começa por conjunção integrante, a gente nunca separa por pontuação. Porque ela sempre tem uma função sintática atrelada a ela. Então tu não separa o sujeito do verbo, verbo do complemento, complemento, que são as funções sintáticas básicas. Por isso que as substantivas não vão ter isso. Aí a gente foi para a vírgula simples. Quando eu repito a função sintática, quando eu omito um verbo, o aposto e o vocativo perdido, quando eu tiro o adjunto do fim da frase e jogo ele para o início ou para o meio, quando ele for um advérbio ele é facul, e a regra do tudo um pouco, expressões intercaladas. A gente foi para as orações. Quando eu não tenho conjunção, quando eu tenho as sindéticas, quando eu tenho sujeitos diferentes ligados pelo E. Quando a oração subordinada adverbial está no lugar, quando ela está fora do lugar, quando eu tenho pronome relativo, com e sem vírgula, é a questão certa na prova. E aí foi os 2 pontos. É tudo que a gente já viu, só que agora a gente está fazendo o resumão. Eu insisto, estudem análise sintática e nexos. Vocês ganham pontuação de graça. Legal? Queria só dar um parabéns para essa turma hoje, porque é segunda-feira, pessoal de casa. Frio pra caramba. E chovendo, só os fortes sobrevivem. Parabéns pela dedicação de vocês. Na próxima aula a gente termina a pontuação e aí vai começar uma matéria muito legal chamada verbos. Que aí a gente vai dividir os adultos das crianças. Tá bom? Então, obrigado pessoal. Obrigado Lu pelo lanchinho. Pessoal de casa, tamo junto. A gente se vê na próxima aula.